Olá! Hoje eu vou falar sobre prazo. Prazo é uma coisa complicada de se dizer, mas é uma das coisas que as pessoas mais se preocupam. Quanto tempo que vai demorar o meu processo de nacionalidade? Você quer saber mais sobre os prazos de um processo de nacionalidade? Então você vai saber agora, nesse vídeo. Olá, descendente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da DNA. Eu sou Mariana Oliveira, assessora da DNA. E eu vou falar sobre prazo, que é uma coisa complicada de se dizer, por quê? Porque não somos nós que julgamos os processos de nacionalidade. Quem julga os processos de nacionalidade é a conservatória. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho vai lá da verificação do direito, da localização do assento e daí o envio do plano, daí a contratação, daí a reunião de toda a documentação brasileira necessária ao processo, daí a documentação vem para Portugal e daí sim começam os processos efetivamente. Então, assim, uma das coisas que tem alguns clientes que confundem acham que quando a gente começa o trabalho, o prazo que a gente estima lá no nosso plano já começou a contar. Quando que começa a contar um prazo processual? Quando o processo é efetivamente protocolado. E quando um processo é efetivamente protocolado? Quando a gente tem a documentação aqui em Portugal, e daí o doutor Rodrigo vai preparar o processo e vai protocolar direto nas conservatórias aqui em Portugal. Quando você faz, por exemplo, uma dica bônus. Quando você faz, por exemplo, seu processo no consulado, o que acontece? O consulado ele não julga processo de nacionalidade. A gente já tem um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Se você não viu, veja. O que o consulado faz? O consulado vai pegar a documentação que você reuniu e vai mandar para a Conservatória dos Registros Centrais. Conservatório dos Registros Centrais é que julga os processos de nacionalidade, mas ela não é a única conservatória que julga processos de nacionalidade. Existem várias outras, mas a Centrais de Lisboa é a única conservatória que julga processo de neto, processo de cônjuge e todos os processos de descendentes de ex-colônia, como descendentes de cabo-verdianos, de moçambicanos, de angolanos, enfim, de portugueses nascidos em ex-colônias portuguesas, e também todos os processos protocolados em todos os consulados no mundo. Só que os filhos não. Os filhos de português podem ser julgados na Conservatória dos Registros Centrais ou em qualquer outro balcão de nacionalidade. Atualmente, um processo desse conosco gira em torno de uns 5, 7, 8 meses, tá? Mais ou menos isso. Mas o que é mais importante que você entenda? Quando a gente começa o processo de nacionalidade, qual que é a primeira fase de um processo de nacionalidade? Depois que a gente já confirmou o direito, já localizou o assento. Porque sem isso, não tem nem processo, né? Então, a gente tem que fazer a fase Brasil. A nossa primeira etapa é a fase Brasil. Na fase Brasil, o que a gente faz? A gente reúne toda a documentação brasileira necessária ao processo. A documentação brasileira pronta vem para Portugal no envio único, com toda a documentação. Quando é processo de atribuição de vários filhos ou de filho depois de vários netos, a documentação fica toda conosco e daí a gente vai dando sequência ato a ato conforme o caminhar do processo. Quando é um processo de neto, de qualquer maneira, sempre a documentação vem para cá, para Portugal, para que daí aqui a gente possa dar sequência nos processos e direto nas conservatórias. E a partir do momento que a gente protocola, que o Dr. Rodrigo protocola os processos na conservatória, é que sim começa a contar aquele prazo estimado. Agora, gente, de verdade, ó, eu me lembro de quando o processo de filho de português demorava aí, o quê? 10 dias? Um mês? Ô, tempo bom, né? Faz muito tempo isso não. Eu me lembro também quantos processos de neto, que ainda eram neto naturalizados, demorava o quê? 2 meses? Hoje o processo de filho tem esse prazo de mais ou menos de 5 a 8 e um processo de neto mais ou menos uns 2 anos para mais. Então, mas o que é importante? Você vai focar no quê? Você vai focar nesse tempo que vai demorar ou você vai focar no que precisa fazer para esse tempo passar
já construindo a sua nova realidade, né? Porque o tempo vai passar, você sabe, né? Você fazendo ou não. O importante é você começar. Mas antes de você começar, entenda. Se a gente está falando hoje, é isso que eu quero que você... O motivo desse vídeo é principalmente esse, tá? Que você entenda. Se a gente fala que um processo tem um prazo estimado de mais ou menos 6 meses. Esse prazo estimado, que é estimado, é com base no quê? É com base nos processos que nós estamos recebendo a conclusão agora. Só que, algum tempo atrás, não eram esses prazos. A gente tinha prazo de nacionalidade de filho ter concluído em 3 meses. Então, antigamente, processos eram não falei para você que eu me lembro quando um processo de filho demorava o quê? 1 mês? Me lembro também quando o processo passou a ser uns 3 meses. Então, o tempo foi aumentando. E por que o tempo processual foi aumentando em todos os processos? Motivo 1, fluxo de processos nas conservatórias. As conservatórias estão cada vez mais lotadas de processos. Normal. Motivo 2, a pandemia. A pandemia não fez com que parassem as conservatórias, porque é um trabalho essencial, né? Então, as conservatórias nunca pararam de trabalhar. Mas o rodízio, o revezamento, até a baixa médica de algumas colaboradoras, né? Porque muita gente teve Covid, então isso fez com que o fluxo de trabalho das conservatórias reduzisse, né? Um outro motivo muito importante é que as funcionárias das conservatórias, elas estão ficando cada vez mais velhas e muitas estão se reformando, se aposentando. E daí o que acontece? Não tem gente nova entrando para trabalhar nas conservatórias, porque há muitos anos não se faz um concurso público para abrir novas vagas nas conservatórias. Então, o número de funcionários das conservatórias está cada vez menor, porque elas estão se reformando e novas não estão sendo contratadas. Essa é a verdade. Inclusive, cá entre nós, uma delas, a primeira oficial de uma conservatória, agora trabalha com a gente. 44 anos de experiência em conservatório, balcão de nacionalidade. Não é DNA, né? Enfim. Bom, então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque se a gente fala para você que um prazo estimado atualmente é X tempo, muito provavelmente, começando agora o seu processo lá na Fase Brasil, ainda reunindo toda essa documentação, porque uma Fase Brasil normalmente demora o quê? Mais ou menos uns 2 meses, se tiver tudo certo, né? Até a gente protocolar e até esse processo ser julgado, o que vai acontecer? O tempo tá passando e quanto mais passar o tempo, a tendência natural é de prazos maiores processualmente falando, tá? Então, quanto mais tempo você demorar para começar o seu processo, maior tempo processual vai demorar para você ser verdadeiramente português, para você ter a sua nacionalidade concedida. Então, é o que a gente já falou aqui, é o que eu já falei aqui, já nesse vídeo e em vários outros. Quanto antes você começar, melhor. Por quê? Porque daí o seu vermelhinho vai chegar mais rápido, né? Bom, você quer ajuda? Você sabe que a gente ajuda, né? A gente faz tudo pra você. A gente verifica seu direito, a gente localiza seu assento. Depois a gente confecciona um plano exclusivo pra você. Depois desse plano aprovado, você vai fazer uma reunião de jornada comigo. Uma reunião de jornada onde eu vou explicar pessoalmente para você tudo o que vai acontecer no seu processo de nacionalidade com a DNA. Vamos nessa? Vamos nessa junto conquistar seu vermelhinho? Então vem conosco. Até mais. Até o próximo vídeo ou até a reunião de jornada. Tchau!